Eu queria perguntar para a Mônica, aproveitando que ela está aqui, dessa recente reunião que teve dos BRICS, houve uma ampliação ali, a gente viu que Egito e Etiópia vão entrar no grupo econômico, no bloco econômico a partir do ano que vem, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina. Teve toda uma discussão também sobre a criação de uma moeda comercial para facilitar trocas comerciais e menos dependência do dólar. Você que acompanha, Mônica, o que você achou dessa cúpula dos BRICS na África do Sul? Se é uma novidade importante, se esse bloco que é econômico vai ter peso geopolítico para valer ou não? Como é que você avaliou isso aí? Olha, é um passo na direção de criar um bloco que tenha peso geopolítico, assim, sem dúvida alguma, essa é a ambição, né? E é um passo nessa direção. Ao contrário de algumas análises que eu vi em relação à posição do Brasil, eu vi muita gente no Brasil falando: isso daí é péssimo para o Brasil, enfraquece o Brasil. Eu confesso que eu não entendi a argumentação a respeito do enfraquece o Brasil, porque o Brasil está, e principalmente agora, né, com essa ampliação dos BRICS, o Brasil fica numa posição muito importante, que é a seguinte: a gente tem um mundo que está se redesenhando geopoliticamente em torno do que parecem ser mais ou menos dois polos, talvez venham a ser mais polos, mas por enquanto os polos são China e Estados Unidos, né? O Brasil é um aliado e um parceiro comercial de ambos. E o Brasil está lá nos BRICS se colocando ali como um aliado importante de ambos, ou seja, não vai ser um país que tem o interesse de nenhuma forma de tornar uma situação hoje essa que existe entre China e Estados Unidos, que já é uma situação tensa. A presença do Brasil nos BRICS e de um Brasil mais fortalecido pelo seu próprio desempenho econômico auxilia uma redução dessas tensões no plano geopolítico. No plano econômico, não necessariamente, mas no plano geopolítico, com certeza. Tem países indigestos nessa composição dos BRICS? Tem países indigestos, né? Tem países autoritários, está cheio de países autoritários ali. Agora, a gente também não pode ser ingênuo e achar que, não, mas tem um bloco autoritário no mundo e um bloco democrático. O mundo não Não. está assim, né? Então, é uma leitura muito ingênua e boba até da situação olhar para. Política a gente faz com o inimigo, né? Não com o amigo, né? Senão não Exato, precisava de política. exatamente. Então, o que eu acho é o seguinte: ainda é um saco de gatos, o BRICS, ainda é um conjunto de países com interesses muito divergentes que precisa encontrar um rumo em comum. Alguns desses países têm laços comerciais próximos, outros desses países são inimigos históricos, como Irã e Arábia Saudita, assim, tem complicações, e, portanto, agora reunidos nessa nomenclatura BRICS, eles vão ter que encontrar, para se constituir realmente como bloco geopolítico, eles vão ter que encontrar algum rumo em comum. Esse é o desafio que eles têm pela frente, que vai ser extremamente interessante de se observar. Mas eu acho que a maneira de observar os BRICS não é olhando ante isso, ante aquilo, ante Estados Unidos, ante China. Essa é uma maneira maniqueísta e equivocada de olhar para o redesenho da geopolítica global. A gente tem que ter uma postura anti. Assim, eu não quero ser, eu não acho que tenha qualquer utilidade a gente ficar se valendo do que é pró-Estados Unidos, pró-China, anti-Estados Unidos, anti-China, como argumento para justificar o que quer que seja. Tem um redesenho em curso, vamos observar o que vai dar, no que vai dar esse redesenho. Ele é super Perfeito. interessante.
Mônica, muito se tem escrito e dito sobre a desaceleração da economia chinesa, do estouro da bolha, questão habitacional, lá, das construtoras, etc. Você acha que isso vai ser determinante para a economia brasileira? Até que ponto? Olha, eu trabalho no instituto, no Peterson Institute for International Economics, aqui em Washington, que tem uma visão completamente divergente da maior parte. O instituto em si não tem visões, as pessoas lá dentro é que têm, mas os especialistas de China do instituto acham que essa visão a respeito do que está acontecendo na China agora é pessimista em excesso. E que, no final, assim, o que tá se passando na China é um processo de ajuste, que economias passam por processos de ajuste, né? E a China teve muitos excessos recentemente e tem ajustes a serem feitos. Então, alguns desses ajustes se refletem nisso que a gente está vendo, por exemplo, na questão do mercado imobiliário na China e em outras partes da economia chinesa. Isso vai levar a uma desaceleração abrupta da China? Eu tendo a achar que não. Não é isso que a gente vai ver, não é um cenário catastrofista, não é absolutamente isso, que é o que alguns andam argumentando por aí. É um cenário de ajuste com uma desaceleração que, depois de ajustada, passa, né? Como costuma acontecer nesses ciclos de arrumação, né? Por assim dizer, econômica. Então, para o Brasil, não acho que tenha maiores consequências. Não tem tido, né? Assim, Exato. mas não Ô, temos Mônica, visto.